Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. No Evangelho de João, no capítulo 4, verso 35, Jesus diz: "Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita." Ao dizer isso, Jesus nos revela algo sobre aquela geração. Revela que ela estava pronta para a colheita. A Bíblia teria seus últimos livros e capítulos escritos pouco tempo depois desses dias. O dia da colheita, biblicamente falando, refere-se na maioria das vezes ao arrebatamento. Veja o que Jesus diz a respeito da colheita, explicando sobre a parábola do joio e do trigo. Mateus capítulo 13, do verso 38 ao 39. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Com isso, vemos que aquela geração de Jesus também foi posta como modelo para os acontecimentos dos últimos dias, dias que antecedem a volta do Senhor. Olhando mais atentamente para os dias da crucificação do Senhor, vemos uma força maligna se levantando contra a vida de Jesus. Essa força procurou dividir os discípulos, conforme está em Lucas 9,46. Tentou dominar Pedro, isto está em Lucas 22, verso 31. Também Satanás se apossou de Judas, isso está em Lucas 22, verso 3. Jesus próprio afirma que naquele momento as trevas estavam reinando. Ele diz isso no momento em que estava sendo preso. Lucas 22, verso 53. "Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam." Nós sabemos pela palavra de Deus que a força das trevas que opera contra o Senhor é chamada de o espírito do anticristo. Este espírito maligno cresce em nossos dias. Verdadeiramente está para se romper os anos da grande tribulação. E com isso se faz extremamente necessário ter discernimento espiritual para entender as ações daquele que planeja contra as nossas vidas. Pois ele vem para perseguir a igreja de Cristo, embora saibamos que mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ainda assim, as provações serão duríssimas. O espírito do anticristo e até mesmo sua manifestação em carne, através do homem do pecado, tem o mesmo propósito: matar, roubar e destruir. Olhando para a geração de Jesus e o que acontece com ele, podemos ter uma ideia do modo que este inimigo age. Jesus veio para pagar o preço dos nossos pecados, e isso teria um custo, o seu próprio sacrifício. Ele deveria padecer, ser crucificado e morrer, e com o derramamento do seu próprio sangue, nossa dívida estaria aniquilada. Mas ainda assim as trevas acharam ocasião para trabalhar contra o Filho de Deus. Ao que parece, desde o início do ministério de Jesus, Satanás sabia bem qual era o propósito de Cristo, pois quando estava para ir para Jerusalém, ele tenta, através de Pedro, convencer Jesus a não ir. Mateus, capítulo 16, do verso 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: "Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá." Jesus virou-se e disse a Pedro: "Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." Mas quando enfim Jesus caiu nas mãos daqueles que o queriam matar, o espírito maligno do anticristo, aproveitando a situação, dominou todos eles, para tornar aquela experiência o mais dolorosa possível para Jesus. Talvez ele, diante de tamanha dor e humilhação, resolvesse desistir do seu propósito. O maligno se infiltrou entre os discípulos e pela brecha levantou um traidor entre eles. Isso entristeceu muito a Jesus, pois ele mesmo percebeu que Judas havia entregado seu coração ao diabo. O espírito do anticristo pôs medo naqueles que estavam com Cristo. A Bíblia diz que diante da prisão de Jesus, todos foram espalhados. Jesus ficou só. Era como se o inimigo estivesse falando para Jesus:
Veja, eles não são amigos fiéis, pois te abandonaram. Será que vale mesmo a pena morrer por eles? O inimigo levantava muitas questões, mas ele não parou por aí. Trouxe muita humilhação para Jesus, que, sendo Deus honrado e adorado pela eternidade, nunca tinha sido exposto a tal coisa. Prenderam Jesus como se fosse um bandido muito perigoso, acorrentaram seus pés e mãos. Os guardas do templo cobriam seus olhos e lhes davam bofetões e perguntavam: profetiza agora quem foi que te bateu. Os homens estavam cheios do espírito maligno do anticristo e procuraram de todas as formas humilhar e maltratar Jesus. Aquela cruz era realmente pesada. Os nossos pecados estavam todos ali. Era uma vergonha muito grande. Contudo, o Cordeiro de Deus, como uma ovelha muda, se sujeitou a tudo aquilo e deixou ser humilhado para cumprir o seu propósito, sua missão, salvar o mundo. O espírito do anticristo lançou mão do que ele podia usar para destruir o propósito de Cristo Jesus. E da mesma forma que trabalhou naquela geração, que nos serve como modelo, ele também o fará na derradeira, na geração que antecede a volta de Jesus. Perceba então as forças que foram usadas. Primeiro, o Sinédrio, que era a associação dos juízes da lei judaica, isto é, a religião. Segundo, a força política, ou governo dos homens, pois Jesus também foi levado até Pilatos, representante do governo de Roma em Israel. E terceiro, a multidão cega pelo espírito do anticristo. O inimigo se aproveitou da religião dos homens para distorcê-la. O propósito da religião seria aproximar o homem de Deus, mas naquela ocasião ele a pôs contra o Filho de Deus. Ele distorceu a lei na boca dos líderes que, por sua vaidade, tinham como interesse satisfazer somente suas próprias ambições, dominando a mente dos mais fracos. E desta mesma forma fará o anticristo na hora derradeira. Nos últimos dias também a falsa religião crescerá em todo o mundo, e o propósito disso é satisfazer os interesses egoístas que ele tem. Através desta religião corrompida, ele será posto como Deus e será adorado pelos povos da terra. Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A segunda força que o inimigo se aproveitou foi da força política, para poder matar. Visto que os líderes religiosos não podiam matar Jesus, levaram até Pilatos, que tinha autoridade política para decretar a pena de morte. Assim fará o anticristo nos anos da grande tribulação. Para os que têm um olhar mais atento, irão perceber que o mundo se encaminha para um plano de governo autoritário, um governo mundial, onde as liberdades serão reprimidas, e que também terá autoridade conforme sua lei, até para tirar a vida das pessoas, em especial as dos seus inimigos. Apocalipse, capítulo 13, do verso 15 ao 17. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. A terceira força que foi influenciada pelo inimigo foi a multidão cega pelo espírito do anticristo. Quando Pilatos colocou Jesus diante da multidão, fez ela escolher entre Jesus e um preso chamado Barrabás. Cegos espiritualmente e inflamados no engano do espírito maligno, gritaram com histeria: solta Barrabás e crucifiquem a Jesus. Assim também será nos dias da grande tribulação. Não haverá apoio da grande massa para o reino de Deus. As pessoas desprezarão a Cristo Jesus, preferindo adorar a imagem da besta. Vão amar e lutar pelo anticristo. Há um filme chamado Matrix, que seria um exemplo interessante. O filme se passa em um futuro onde a raça humana se tornou escrava por uma tecnologia que ela mesma havia criado. Com isso, em uma guerra com as máquinas, o mundo foi destruído pelos próprios humanos,
que escureceram o céu na tentativa de retirar a fonte de energia das máquinas, cobrindo o sol. Mas na trama, as máquinas solucionaram o problema, tornando o próprio ser humano sua fonte de energia. E para isso prenderam os humanos em cápsulas, os deixando em estado vegetativo. Mas para que suas mentes não morressem, e com isso também os seus corpos, as máquinas criaram um mundo imaginário, um mundo digital, com essa tecnologia se transformando em uma prisão para a mente, chamada Matrix. O fato é que ninguém percebia em Matrix que aquela não era a vida verdadeira, era apenas algo que a Matrix queria que eles acreditassem. Assim também, o anticristo, com a sua força maligna, seduzirá as pessoas, e para aqueles que não estiverem firmes em Cristo Jesus e em sua palavra, será uma pedra de tropeço. Levará a todos a realmente crerem que não há Deus, que não há Jesus Cristo, e que Ele é o verdadeiro Deus e ninguém mais além dele. Se mostrará a todos como um Salvador, alguém que precisa ser seguido. Veja o que diz sobre isso em Apocalipse capítulo 13, do verso 2 ao 4. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Muitas provações estão à nossa frente. Quem poderá suportar? Quem não irá se corromper? Não podemos estar firmados em nosso próprio entendimento, pois até os melhores de nós caíram. No entanto, se guardarmos a palavra de Deus em nossos corações, se crermos nele, nunca seremos surpreendidos por nada, pois os que temem ao Senhor estão sempre vigilantes. Jesus cumpriu e está cumprindo seu propósito conosco. Ele breve virá, assim como prometeu, não tardará, virá na hora certa. Abra os seus olhos e não se deixe dominar por nada que o espírito do engano, o espírito do anticristo, esteja usando em nossa era. O tempo da igreja do Senhor aqui nesta terra está chegando ao seu fim. Ela em breve estará reunida ao seu lugar de origem, ao lado do seu Senhor e Salvador. Não perca esta oportunidade, pois esse é o seu propósito. Você nasceu para ser parte desta igreja. Você não tem outro Senhor, pois só há um Senhor e Deus, e é a Ele que devemos a honra e o louvor. Que esta mensagem fique em seu coração, e que a paz e o amor do nosso Deus esteja para sempre com você. Amém, queridos.